Mateus capítulo 5, versículo 21. Mateus 5, 21. Glória a Deus. Estamos vivendo dias intensos, dias de avivamento, dias de muito trabalho, dias de muita peleja. Isso é fruto, isso é resultado de estar no caminho certo. Jesus certa vez disse que grande é a seara e poucos são os trabalhadores. E ele disse para orar, para que o dono da seara enviasse mais trabalhadores. Na verdade, a seara sempre vai ser maior, não importa quantos trabalhadores venham. Mas existe um mistério por trás disso, que é a aprovação do Senhor mediante o serviço. Porque sempre que o Senhor aumenta o serviço e que o Senhor envia trabalhadores, é um sinal de aprovação para aqueles que estão fazendo. Então, sempre que há uma ampliação de algum ministério, sempre que há ampliação de algum projeto, sempre que há ampliação da igreja em si, para nós é um sinal de aprovação. Porque o Senhor é o maior interessado em promover o reino dele na terra. Então, sintam-se aprovados pelo Senhor, por tudo que vocês estão fazendo, por tudo que vocês têm colocado o coração. Porque é o que o bispo sempre diz: fazer qualquer um faz. Agora, fazer sendo é diferente. Fazer com o coração reto, o coração impregnado na obra é diferente. Quando nós colocamos verdadeiramente o nosso coração em algo, é notável a execução da obra. É muito nítido quando você olha alguém fazendo algo com amor, do que quando você vê alguém fazendo algo pela demanda, ou pela necessidade, ou pelo dinheiro, ou pela posição, enfim. É diferente quando você vê alguém fazendo com amor, é genuíno, não é pela performance, não é pelo que está fazendo, é pela entrega, é pelo amor que está fazendo. E eu creio que o Senhor tem se alegrado, o Senhor tem recebido com grande louvor, com grande alegria tudo que nós temos feito e para onde nós estamos indo, por tudo que Ele tem feito. A bênção é um sinal de aprovação do Senhor para com as nossas vidas. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, vai falar das bênçãos do Senhor. Só que antes de declarar as bênçãos do Senhor sobre o povo, o Senhor vai dar uma direção. O Senhor vai dizer que se vocês seguirem cuidadosamente os meus mandamentos e forem fiéis aos meus caminhos, eu os porei muito acima de todas as nações da terra. Então as bênçãos estão totalmente atreladas a uma aprovação do Senhor para com a nossa vida. Se nós estamos sendo abençoados, se o nosso Pai está nos dando presente, é porque Ele está validando o nosso comportamento. Eu, pelo menos, sou assim lá em casa. Se o comportamento não está conforme o Pai determinou, a gente fecha a torneira. A gente segura algumas coisas, porque esse é o símbolo. O pai, quando dá algo para o filho, ele está validando o comportamento. De contraponto, se o filho está fazendo algumas artes, se não está se comportando bem, o pai segura, o pai coloca de castigo, o pai até vê o que está precisando, mas dá aquela dose homeopática. E aí é nisso que tem muita gente que se perde, porque confunde bênção com misericórdia. A
Bênção é sinal de aprovação de Deus para com a nossa vida, e misericórdia é um sinal de sobrevivência de Deus para com a nossa vida. Misericórdia eu e você sempre teremos, porque elas se renovam todos os dias, e é por isso que eu e você não somos consumidos, é por isso que eu e você não definhamos. Mas existem pessoas que entram no lugar de viver de uma forma na presença do Senhor, mas não com o coração no Senhor, e o Senhor usa, o Senhor faz, mas faz minimamente, e na verdade não faz nem por causa de si, faz por causa dos outros. É por isso que a gente vê por aí tanto ministro do Evangelho em pecado e Deus usando, mas não é por causa dele, é por causa de quem está ouvindo, é por causa de quem Deus precisa alcançar. E essas pessoas se iludem, elas se iludem, dizem: não, mas Deus está comigo, esse negócio é do Senhor. Não, querido. E o maior indício disso é uma vida indolor e próspera. As bênçãos do Senhor, elas enriquecem, elas prosperam, elas frutificam e não causam dores. E aí tem gente que está todo lascado, está moído, está só a capa da gaita, e está dizendo: Deus está me abençoando. Não, querido, Deus está tendo misericórdia de ti. Jesus não veio para nós sobrevivermos, Jesus veio para nós termos vida em abundância. E vida em abundância é o que Paulo descreveu aos Filipenses, quando ele disse: eu sei viver contente em toda e qualquer situação. Viver contente é viver satisfeito. Viver contente é viver plenamente satisfeito com tudo que está acontecendo, sabendo, tendo convicção de que é a porção que o Senhor tem para nós. Não colocar limites pessoais naquilo que o Senhor está fazendo, não. É estar contente na abundância e na escassez. Estar contente na escassez, porque ainda na escassez o Senhor está conosco. Estar contente na exaltação e na humilhação. Estar contente no muito e no pouco. Sempre estar contente. Porque não são as coisas externas que vão moldar o nosso coração. O contentamento, ele vem do coração. E um coração alinhado com o Senhor, ele formoseia o rosto. Tu pode ver o cara assim, na farinha, água, sal e ovo. Mas o que sai da boca dele são palavras de vida. São palavras de bênção. São palavras de vitória. São palavras que engrandecem o nome de Jesus. Aquele que a gente percebe que está vivendo debaixo de uma humilhação, talvez em casa, no trabalho, mas não se abala pelas palavras dos outros, porque sabe e entendeu que Deus já lhe deu uma palavra. Bom, Paulo precisou ser preso, humilhado, julgado injustamente para alcançar todo o pretório romano com o Evangelho. Não tinha como ele entrar lá com uma Bíblia, ele precisava entrar lá com algemas. E muitas vezes vai ser assim na minha e na sua vida. A gente quer levar a Bíblia, mas na verdade às vezes a gente vai precisar levar umas sarrafadas para chegar nesses lugares. Às vezes a gente vai ter que ter as nossas mãos cingidas, como Jesus profetizou para Pedro, depois de restaurá-lo. Jesus disse para Pedro: Pedro, quando tu era jovem, tu decidia para onde ia, o que iria fazer, mas vai chegar o tempo que tu não vai mais decidir. Isso é viver contente. Viver contente na presença do Senhor
é sair de casa para orar, acabar numa prisão, amarrado, castigado, surrado, e não parar de fazer aquilo pelo qual saiu de casa para fazer, e chegar lá e entender que por causa de uma alma você passou o que passou. Porque o Senhor tem a sua multiforme e graça de trabalhar. Às vezes, para o Senhor nos levar dentro de um hospital para pregar para uma família, um curso de capelania não vai ser o suficiente. Talvez o Senhor tenha que colocar alguém da família enfermo para você estar lá dentro, porque é o seu testemunho que vai alcançar aquela pessoa. Nossa, pastor, isso é loucura. Sim, claro que é. Por quê? Porque é mensagem da cruz. É uma mensagem de não ir mais aonde quer ir, de não fazer mais aquilo que quer fazer, mas sim aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É bem lógico que de início, às vezes, a gente não entende as coisas, e talvez você esteja passando por isso agora. Talvez estejam acontecendo coisas na sua vida que você não está entendendo, que não tem nem lógica estarem acontecendo, mas Deus tem uma palavra para você. Deus está dizendo: fique atento, fique atenta aos sinais, porque quando você menos esperar, o seu testemunho vai alcançar alguém. E a festa no céu, quando um pecador se arrepende, não são 3.000 igual Pedro, não, é um. É um. E às vezes a gente se indigna, a gente ora, a gente jejua, a gente lê a palavra, a gente dá oferta, a gente dizima, a gente faz a obra. Meu Deus, a gente é crente. E às vezes é cada prova que a gente passa que a gente olha e diz: meu Deus, Senhor, acho que o Senhor errou o número da casa. Não pode, Jesus, não, acho que é, meu Deus, Senhor, ali na frente tem um tão desviado, Senhor, no mínimo era para ele. Isso não pode ser para mim, Senhor. Mas quando isso acontecer comigo e com você, se nós tivermos o nosso coração plenamente contente, nós não vamos nos render, nós não vamos nos sujeitar à situação e baixar a nossa guarda e começar a chorar, começar a reclamar, começar a murmurar. Não. A gente vai para o Senhor, porque no Senhor nós vamos descobrir o propósito pelo qual nós estamos passando o que nós estamos passando. Irmãos, as maiores experiências que eu tive com Jesus foram em momentos de adversidades. Porque quando está bem, está tudo bem, irmão, é festa, é celebração. A gente não pensa, a gente não raciocina, a gente só contempla. Mas quando o Senhor nos tira de um lugar de conforto, quando o Senhor nos tira do lugar que nós gostaríamos de estar e nos leva para um lugar que aos nossos olhos é desagradável, não tem nem lógica a gente estar naquele lugar, o que a gente começa a fazer? Meu Deus, Senhor, me tira daqui, Senhor. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Me ajuda, Senhor. E a gente vai orando e daqui a pouco a oração, a gente vê que tipo, o Senhor não vai nos tirar dali, foi o Senhor que nos levou para lá. Então a oração começa a mudar, a gente começa a orar e dizer assim, ó: Senhor, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? O que eu tenho que fazer aqui? Por que eu estou aqui, Senhor? Para que eu estou aqui? Qual é o propósito? Com quem eu tenho que falar? O que precisa acontecer? Me ajuda, para eu cumprir logo esse negócio e sair daqui. É assim, amado. A vida com Jesus é assim. Mas é uma vida que a gente não vai ter ela e desfrutar dela em nenhum outro lugar a não ser na presença dEle. Por isso, eu quero ler esse texto com você, que tem muito a ver com
tudo que eu já falei até agora. Amém? Depois disso, depois de 15 minutos, você conseguiu achar Mateus, capítulo 5. Meu Deus, deu para ler Mateus 1, 2, 3, 4, 5, né? Nesse tempo que eu fiquei falando aqui, né? Glória a Deus. Vamos lá. Mateus 5, do 21 até o 26, nós vamos ler. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, ou em algumas versões, não assassine. E quem matar ou assassinar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser ao seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer um que disser louco ou insensato, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Amém? Isso é o início do ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha em relação à sua proposta, a proposta do Evangelho para com a nossa vida. Nós estamos vindo aí de mensagens que estão falando sobre o Sermão da Montanha, e a última mensagem foi falando que Jesus estava dizendo à multidão que não veio abolir a lei. Jesus veio cumprir. Jesus era judeu e Jesus precisava cumprir. Jesus não tinha pecado. Jesus cumpria todas as leis, toda a tradição. Jesus era um judeu por excelência. E aqui Jesus começa a falar sobre assuntos que soam meio desagradável. Afinal, não matarás. Eu acho que nenhum de nós acorda de manhã, toma um café da manhã, coloca a roupa para ir trabalhar e pensa em matar alguém. Amém ou não amém? Amém, né? Glória a Deus. E Jesus vai falar sobre não matar relacionado à lei. Porque se Jesus falou um pouco antes que não veio abolir a lei, mas cumprir a lei, não tirar nenhuma letra, nenhum acento, nenhum pingo, nada da lei, Jesus obviamente precisava começar a ensinar mediante a lei. E por que será que Jesus começou com um não matarás? Não é estranho? Qual que é a primeira lei de Moisés? Você sabe? Não farás para ti imagem de escultura. Não terás outros deuses diante de mim. Por que não matarás? Você já deve ter ouvido alguém dizer que para nós entendermos o contexto do que está sendo falado no Novo Testamento e obviamente no Antigo Testamento também, nós precisamos buscar a primeira vez que isso está sendo dito na Bíblia. A primeira vez que essa palavra é mencionada na Bíblia. Porque lá tem o significado original do sentido dessa palavra na Bíblia. E Jesus está fazendo uma alusão à morte. Não matarás. Você não vai praticar morte. Você não vai matar ninguém. Você não vai assassinar ninguém.
E aí eu te pergunto, onde houve a primeira morte na Bíblia? Você lembra? Você lembra quem foi a primeira pessoa a morrer na Bíblia? A primeira pessoa a morrer na Bíblia foi Adão. Você lembra quando Deus fez o homem, plantou ele no jardim e deu uma ordem a ele? Primeiro Deus o abençoou, Deus lhe deu uma direção, Deus lhe deu um destino e disse: você pode comer de tudo, está tudo preparado, eu fiz tudo perfeito, esse daqui é o meu jardim, cultive ele, domine sobre todas as coisas. Mas Deus dá um não só. Deus olha para Adão e diz: não coma da árvore que está no meio do jardim. Não coma, porque certamente do dia em que você comer, você vai morrer. Certamente do dia que você comer, você vai morrer. E aí conhecemos a história. Um dia Eva estava passeando pelo jardim, olhou uma árvore. O que era a árvore? Agradável aos olhos, parecia boa ao paladar. E lá tinha uma serpente, uma astuta serpente. E qual que era o papo da serpente? É verdade que você não pode comer dessa árvore? E qual que foi a resposta da mulher? Deus disse que no dia que dela tocar, nós morreremos. Então a serpente começa a conversar com a mulher e diz: não vai ser assim. Claro que não. Não é bem assim. Não é com essa revelação aí. Não é com essa interpretação aí que Deus estava falando. Não é tão assim. É um morrer meio mais tranquilo. Afinal, vocês nem sabem o que é morrer. Vocês não morreram. Nunca ninguém morreu. Então não é bem assim. Não é tão ruim assim. Na verdade, é ser igual a Deus. Então se acrescentou algo que seduziu a mulher, porque a árvore parecia boa para se adquirir discernimento. Então ela foi e comeu e deu ao seu marido, e quando ele comeu, os olhos de ambos se abriram, e então eles começaram a conhecer o bem e o mal. E então se esconderam da presença do Senhor, e o Senhor chegou e perguntou o que eles tinham feito, porque estavam se escondendo. Então Deus, que sabe de todas as coisas, disse: você comeu da árvore que eu disse que para não comer? E aí começa as desculpas. Não, Senhor, não fui eu, foi a mulher que tu me desse. Tipo assim, essa culpa aí é meia culpa, minha e tua. Se ela não tivesse, eu não tinha comido. E aí Deus vai para a mulher, e a mulher também disse: ó, é a serpente, ela me enganou. Tipo assim, não foi culpa só minha. Então Deus dá as sentenças, e então Deus separa o homem de si. Morte é separação. Por mais que na nossa vida natural eu e você vejamos alguém no leito, alguém que espera a morte, quando a morte chega, é sempre dramático. Eu não sei se você já presenciou alguém morrendo na sua frente, mas é um sentimento muito
triste não é a palavra, é um vazio. Eu vi meu sogro morrer no leito de hospital na minha frente. Eu vi ele parando de respirar, eu vi ele morrendo. E é como se literalmente o espírito fosse tirado do corpo. Porque mesmo em coma, parece que tu percebe que há vida ainda. Mas quando aconteceu, quando ele morreu de verdade, foi nítido o que tinha acontecido. Foi nítido. E a morte é exatamente isso, é uma separação. A morte é a separação. E por que eu estou te falando isso? Porque Jesus aqui está dizendo: não separem, não matem, não separem, não desliguem ninguém. Porque você vai ser julgado pelas suas atitudes. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então o Senhor está dizendo: ei, existe um problema inicial que corrompeu a matriz de toda a humanidade, e foi a separação do homem de Deus. Por causa de Adão se corrompeu a matriz, e até hoje nós carregamos o saldo dessa desobediência. E depois que aconteceu essa separação, depois que aconteceu essa morte espiritual de Adão no jardim, a humanidade entrou numa decadência total. E agora eu te pergunto, você lembra a primeira vez da Bíblia que alguém matou alguém? Porque essa morte de Adão não foi Deus que matou Adão, foi Adão que se suicidou. Adão estava colhendo o preço, o salário pelo seu pecado. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Adão errou, Adão pecou e foi destituído da glória de Deus, foi separado da glória de Deus, porque Deus não coabita, Deus não pode permanecer, Deus não permanece onde tem pecado. Deus se obrigou a se separar de Adão, mediante a sua desobediência. E depois que aconteceu isso, nós temos um evento logo a seguir. O ato de matar, uma morte física. Você lembra onde foi? Você lembra o contexto que foi? A Bíblia diz que depois que Adão e Eva saíram do jardim, eles se conheceram e geraram filhos. Primeiro veio Caim, que veio a ser agricultor, e depois foi gerado Abel, que veio a ser pastor de ovelhas. E a Bíblia vai dizer que Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Depois de algum tempo, Caim veio e trouxe uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe a parte mais gorda das primeiras criações do seu rebanho. E a Bíblia vai dizer que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. E então, o que aconteceu com Caim? Ele emudeceu, ele fechou o rosto, ele ficou irado. Irmão, eram dois irmãos no momento de oferta, e aquilo ali se transformou numa tragédia. E por que o Senhor resolveu ministrar isso daqui? Porque a morte, o assassinato, a separação, o ponto final é o resultado. Mas existem coisas que acontecem antes, que eu e você podemos
levantar a nossa antena e perceber. Irmão, a Bíblia não diz que Abel deu uma oferta melhor que a de Caim, não foi isso. A Bíblia diz que a oferta de Abel foi das primeiras, foram as primícias. E Abel não tinha nada a ver com a rejeição de Caim. Mas o coração de Caim se fechou, seu semblante se fechou, e ele se irou. E é exatamente sobre isso que o Senhor está nos alertando. Jesus começa a ensinar aquele povo dizendo assim, não matem, não separem, não coloquem um ponto final, não condenem ninguém, não façam isso. Porque existe um momento antes que eu e você podemos perceber se o nosso comportamento está em acordo com a palavra do Senhor ou não. Irmão, a ira surge aonde? No coração. O entristecimento surge aonde? No coração. Os planos de vingança surgem aonde? No coração. Por quê? Porque Jeremias vai dizer que o coração do homem é enganoso. Mas Provérbios vai dizer que é um lugar que nós devemos guardar. E se ele está sendo contaminado é porque ele não está guardado. Se o nosso coração está sujo com as más notícias do mundo, é porque lhe falta a fonte da vida, lhe faltam as palavras de vida eterna. E o salmista vai dizer, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Senhor aqui não está indo contra a lei, o Senhor não está ensinando nada contra a lei. O Senhor está dizendo, existe um estágio antes que eu e você podemos delimitar os nossos corações, e isso vai moldar as nossas atitudes para nós não termos consequências por elas. A Bíblia vai dizer, irai-vos, mas não pequeis. Porque se eu me atravesso com alguém no coração, a primeira pessoa que eu preciso pedir perdão é o Senhor. Eu ainda não verbalizei, eu ainda não concretizei em nada. Foi um pensamento, é um sentimento do meu coração. E se eu encher o meu coração do Senhor e da sua palavra, não vai caber isso dentro. As trevas não coabitam com a luz. Onde a luz chega, as trevas não permanecem. O Senhor já nos tirou do lugar de treva. O Senhor já nos tirou desse lugar de maquinar. O Senhor já nos tirou desse lugar de ira. O Senhor já nos tirou desse lugar de contenda. O Senhor já nos tirou desse lugar de ter que responder a alguém. O Senhor já nos tirou desse lugar de ter que ter a última palavra. O Senhor já nos tirou desse lugar. O Senhor nos tirou do lugar racional e nos levou para um lugar espiritual. Os maridos sabem melhor sobre isso, que é melhor ter paz do que ter razão. Saiu um é verdade aí, viu? Ah, pastor, mas aí você está concordando com o errado, você está concordando com o que não está certo? Não, claro que não. Ao invés de maquinar uma desavença no meu coração, eu começo a pensar na palavra do Senhor sobre uma solução, sobre a resolução desse problema, não criar mais um. O que Caim quis fazer aqui? Não, se Deus está rejeitando a minha oferta e está gostando da dele e está me rejeitando por causa dele, eu vou acabar com esse problema agora? Vou matar Abel? Acabou. Se Abel não ter como ofertar, qualquer coisa que eu trouxer para o Senhor, ele vai aceitar, porque vai ser a melhor. É só eu que vou dar.
E é assim que a gente começa a abortar os planos do Senhor para a vida de um monte de gente. Às vezes uma cilada, uma casinha armada, uma contenda armada, um bom dia, boa tarde, boa noite atravessado, só para levantar uma pulga atrás da orelha, e a pessoa já começa a pensar: meu Deus, o que eu fiz? Nem fez nada. O Senhor não quer que nós sejamos levados a julgamento ou que nós soframos dano perante as nossas atitudes. O Senhor está dizendo: vocês ouviram o que aconteceu com os antepassados de vocês, mas eu digo a vocês, não se irem, não se irem. Não professem palavras contra o irmão. Não falem. Às vezes Deus coloca pessoas ao nosso lado, irmão, não é para nos humilhar, não é para nos afrontar, não, é para nos moldar. Às vezes a gente olha para o Senhor e diz assim: meu Deus, Senhor, tem tanta gente melhor do que eu, tira esse abençoado do meu lado, Senhor. Leva lá para o fulano, ele é mais espiritual que eu, ele é melhor do que eu, leva ele para lá, só para esse filho de Faraó aqui da minha presença, Senhor, em nome de Jesus. Mas o testemunho que vai mudar a vida dessa pessoa é o seu, não é de mais ninguém. O Senhor não planta ninguém ao nosso lado por acaso. É por causa de tudo que nós passamos, é por causa de tudo que nós superamos. E é uma luta para mim e para você, porque depois que a morte entrou, por causa do pecado, veio a lei, para mostrar o que era errado. E aí você pode se perguntar: tá, pastor, então a lei é ruim? Não, é claro que não. Mas o pecado usou da lei para se potencializar na nossa vida. Afinal, nós fomos gerados nele. E então Paulo vai dizer, no início do capítulo 7, vocês só estão debaixo da lei se ainda estiverem vivos. Você lembra que Paulo dá o exemplo do casamento? Paulo começa Romanos capítulo 7 dizendo assim: a mulher está sujeita ao seu marido, à lei, enquanto ele vive, porque depois que ele morre, ela está livre, ela pode se casar de novo. Mas se ela se casar enquanto ele estiver vivo, ela será adúltera, porque ela está sobre a lei, porque o marido ainda está vivo. Mas depois que o marido morre, depois que há uma morte, para a lei, acabou, é vida de novo. E então Paulo vai dizer, a sujeição à lei está onde? Está na carne, está nas nossas vontades, está nos nossos achismos, está nas nossas experiências terrenas, não está no Senhor. E aí ele vai mais longe, ele diz: e eu sei bem o que é isso, porque o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Mas aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E então eu sei que é o pecado agindo em mim. Porque quando eu vi, eu já fiz. Quando eu vi, já foi. Quando eu vi, já falei. Quando eu vi, já me atravessei. E aí ele termina o final do capítulo 7 dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me livrar? Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual morreu e levou sobre si todos os nossos pecados,
todas as nossas transgressões. Nós não temos mais nada nessa terra, mas nós só vamos sair debaixo da sujeição da lei se nós morrermos. Esse texto não fala sobre matar, esse texto fala sobre morrer. Jesus está dizendo: não matarás, foi o que foi dito. Seus antepassados ouviram isso. Eu digo assim para vocês: morram. Porque se você morrer, você não está sujeito à lei. Porque a lei só está sujeita no corpo, na carne. Se não tiver carne, se não tiver corpo, não tem lei. Então não vai haver condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então esse texto que fala sobre matar é sobre morrer. Não se ire, não xingue, não levante falso testemunho, morra para a sua vontade. Se você quiser falar, morda a língua. Vai bater uma vontade no banheiro, você vai conseguir sair, mas não mate. Não mate, não fale, não ofenda. Não humilhe, não pise. Não coloque o ponto final naquilo que o Senhor te chamou para auxiliar a reconciliação. A nós foi dado o ministério da reconciliação, irmãos. E você sabe onde é mais difícil fazer isso? É dentro da nossa casa. Porque lá nós somos carne de verdade. Aqui, volta e meia, a gente bota uma roupa de crente, passa maquiagem de crente. A gente até chora na hora do louvor. Você chora cantando em casa, não? Melhor, você canta na sua casa? Você louva na sua casa? Você lê a Bíblia na sua casa? Porque a igreja é uma extensão do nosso lar. Porque se não for, nós temos uma dupla personalidade. E eu sei o que é ser bipolar, hein? Não é legal. Os maiores validadores do nosso ministério são os nossos. Porque é muito fácil ser crente 4 horas por semana na igreja. Deus falou que nós chegaríamos na igreja, mas Ele disse primeiro que se nós não fôssemos aptos a governar bem a nossa casa, de nada adianta a gente querer governar a igreja. Será que os nossos filhos nos acham crentes? Ou nós estamos matando em casa? Será que os nossos amigos do trabalho, da academia, do ferino, a maioria é mulher, não vai ter ferino, né? Ferina, tem ferina? Não, vocês têm alguém que vai no ferino. Tem, olha aí, ó. Ah, viu? É de Deus, ó, ferina. Tem a galera da corrida, né? Isso aí, ó. Glória a Deus pela vida de vocês aí. O que você está fazendo lá? Você está matando ou você está morrendo? Porque o Evangelho não se trata de viver, o Evangelho trata-se de morrer. Jesus veio consertar isso, irmãos. Primeiro, o homem morreu por causa do pecado. O segundo homem morreu para o pecado, para levá-lo para longe de mim e de você. Às vezes as coisas ainda não estão frutificando na nossa vida, não estão vivificando na nossa vida, porque nós estamos matando. Não, pastor, mas eu não matei ninguém. Eu sei que não, glória a Deus pela tua vida, continua assim. Mas resquícios de morte é ira, palavras ofensivas, comportamento ríspido. Esse é o início de um assassinato. Como eu falei para você, ninguém acorda decidido a matar. É uma construção, leva tempo. São etapas, são fases.
Mas a nós, irmãos, foi dado uma palavra de vida e de vida em abundância, uma palavra de reconciliação do homem para com Deus. Só que para esse lugar, para haver fruto nesse lugar, o trigo precisa cair. Para o trigo frutificar, ele precisa morrer. Fique tranquilo que não é uma morte física. Tem muito tempo ainda pela frente, em nome de Jesus. Mas é uma morte aqui dentro. O que Jesus estava dizendo para essa multidão era: parem de matar e se preparem para morrer. Se preparem para encher o coração de vocês de palavras de vida, palavras de ânimo, palavras de bênção. Ah, pastor, mas você não sabe. Sei, todo mundo sabe, irmão, todo mundo passa adversidade. Mas a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Aquele que perseverar até o fim comerá do fruto da árvore que está no meio do jardim. É para esse lugar que você temos que ir, limpar os nossos corações, estar dispostos a morrer por quem quer nos matar. É disso que se trata o Evangelho. Estar disposto a morrer para quem quer nos matar. Você está disposto a isso? Porque foi isso que Jesus fez. Jesus morreu, Jesus se entregou por quem matou ele. Eu e você. E olha onde eu e você estamos. Olha tudo que ele tem feito na nossa vida. Sempre vai valer a pena. Não se prenda ao ordinário, não se prenda ao físico, não se prenda ao natural, não se prenda aos seus olhos carnais. Ah, pastor, mas eu não estou vendo. Não, mas creia, comece a falar, comece a profetizar, comece a declarar. Traga à existência as coisas que não existem como se já existissem. Do que está cheio o teu coração? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar, para não errar, mas para produzir vida através da minha morte. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Porque aquele que perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, achará. Existe um lugar no Senhor que nada mais nos ofende, irmão. Existe um lugar no Senhor de contentamento pleno nele, que as palavras não mudam mais o curso da nossa vida. Nós precisamos parar de mudar por causa das palavras humanas e focar os nossos passos nas palavras do Senhor. O Senhor prepara ambientes, prepara pessoas para nos moldar, nos ajudar, nos curar. Nos planta num lugar e as coisas começam a acontecer, e aí de repente vem um enviado de Satanás, igual Paulo disse: Senhor, por causa das revelações, Senhor, me é enviado um mensageiro do diabo, Senhor. Meu Deus, é por causa da revelação, é por causa dos que o Senhor dá para mim. É assim. E eu já orei 3 vezes e isso não para. Então o Senhor vai olhar para ele e vai dizer: ei, a minha graça te basta. Porque o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Quando tu estiver quase morto, quando tu estiver assim,
respirando pelos aparelhos, então a minha graça vai vir sobre ti, o meu poder vai te aperfeiçoar. É esse lugar que eu quero você. É nós chegarmos num lugar, irmãos, que as pessoas vão cansar de bater, porque nós não vamos se moldar aos padrões humanos. Nós não vamos mais responder, nós não vamos mais retrucar, nós não vamos mais falar, nós não vamos mais bater. Não, nós vamos virar um saco de pancada celestial de Jesus na terra. Escrito na testa, pode bater. Virar um Rocky Balboa celestial. É isso que o Senhor espera de mim, de você. Porque as pessoas não batem em nós por causa de nós, é por causa dele. Jesus disse antes: bem-aventurados são vocês por causa da perseguição pela justiça do meu nome. Quando contarem mentiras sobre vocês, por causa de mim, bem-aventurados, alegrem são vocês. Não é por causa de nós. É pelo que nós carregamos. Só que vai chegar uma hora, irmão, que eles vão cansar. Vai chegar uma hora que eles vão se render. Se eu e você não desistirmos, se eu e você não retrucarmos, se eu e você não nos moldarmos ao mesmo padrão, eles vão se render, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Muito maior é o que está conosco. Nós já somos mais do que vencedores através de Cristo Jesus. Mas para isso nós temos que morrer. Pastor, quanto tempo? Eu não sei. Eu não sei do processo, meu irmão e minha irmã, mas eu sei do desfecho. O desfecho é contemplar a promessa. O desfecho é um dia viver numa vida abundante no que hoje é morte, no que hoje é tristeza, no que hoje é humilhação, no que hoje é luta, no que hoje é prova. Um dia, você vai vir carregando os seus feixes, os seus molhos, porque tudo que o homem planta, ele colhe. Comece a plantar a bondade, comece a plantar o amor, comece a plantar a alegria, comece a plantar as coisas boas que o Senhor tem dado para você. O Senhor é aquele que supre de semente o que semeia. Semeie o que vem do Senhor e você vai vir carregando os seus molhos, cantando com júbilos de alegria. E então todos vão olhar para dizer e vão olhar para você e vão dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, olhe só. E você vai dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Um dia essa história vai mudar, um dia esse jogo vai virar, porque o Senhor dos senhores, o Rei dos reis está conosco, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, se coloque de pé, por favor. Vamos orar.